248 anos. Agora, uma coisa é certa, né? Porto Alegre faz 248 anos, mas eu acho que ela nunca viu uma cidade tão vazia como agora. Apesar de que dizem que ontem Porto Alegre já começou a pulular, né? Eu me surpreendo. Bom dia. Bom dia, desculpa, eu tenho esse hábito muito mal feito. Tudo bom, Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Manaus. Sempre uma alegria estar aqui na sexta-feira, ainda mais nesse momento de confinamento, né, Beatriz? Uhum. E eu também compartilho desse espanto, na verdade, desse estranhamento, porque eu gostaria de ver menos gente na rua. Essa semana eu saí uma vez para fazer, enfim, comprar comida, aquela coisa que a gente precisa, né? E eu achei assim, nossa, ainda tem muita gente, ainda tem muitos idosos e até os estabelecimentos comerciais tomando cuidado, assim, querendo que as pessoas entrem apenas um de cada vez para que não haja aglomeração. Eu evitei de ir ao supermercado, né? Porque estamos fazendo uma campanha para irmos nos pequenos comércios e não nos grandes supermercados, para que esses pequenos comércios consigam sobreviver, né? Mas, infelizmente, ainda tem muita gente que não está compreendendo e agora com essa campanha, enfim, irresponsável, eu acho que é o mínimo que a gente pode dizer, as pessoas estão se colocando em mais risco ainda, né? Mas, Beatriz, como nós combinamos, né, a minha participação é para descontrair, né? Isso. É para tirar um pouco o foco da questão do corona, tentar pensar em outras questões, que para esse confinamento também é muito bom. Eu recebi agora há pouco de um amigo 10, que tu conhece, todo mundo conhece, que é o Frei Beto. Sim. Ele dá 10 dicas de como viver em confinamento. Eu vou te enviar depois pelo WhatsApp para que tu talvez leia para os nossos ouvintes, porque ele esteve preso, né? Ele esteve em várias prisões e então ele sabe do que ele está falando, né? De como viver numa situação temporária em confinamento. E ele termina dizendo assim que não vamos pensar que vai ser 2 meses, 1 mês, enfim, porque senão a gente se agarra nessa expectativa e se esse tempo for maior, mais extenso, aí nós nos angustiamos. Então ele compara com os advogados que vinham e diziam para ele assim, não, tu vai sair daqui em 1 ano, tu vai sair daqui em 2 anos, e ele continuava lá preso. Então ele dá muito boas dicas assim para quem está em confinamento. Depois eu quero te passar para que tu possas ler. Eu acho que vale a pena ler para os nossos ouvintes. É verdade. E veja que ontem, né, dia 26 de março, então a nossa cidade completou aí 248 anos. Essa senhora, né, já um tanto quanto centenária, né, a nossa capital. E eu gostei muito, assim, do que eu pude acompanhar, não foi muita coisa, mas eu gostei muito porque não só a prefeitura, como também alguns museus, né, fizeram questão de lembrar do aniversário da cidade e dizer que a festa, o Museu de Porto Alegre, por exemplo, diz que o aniversário é hoje, mas a comemoração vai ser depois, porque Sim. Agora não dá, né? Agora nós não podemos fazer nenhuma festividade, nenhum evento. Como vocês sabem, essa semana do aniversário é sempre uma semana repleta de ações culturais, de eventos, de exposições que abrem. Nós tínhamos o baile, né, da Redenção, enfim, nós sempre tem show, sempre tem coisa muito boa nessa semana da cidade e que extraordinariamente, né, pela primeira vez, a cidade, depois de 248 anos, talvez em termos locais a gente possa só comparar, talvez, não sei, com a enchente de 41, né? Apesar que a enchente não foi, ela foi mais para o segundo semestre, para o final do segundo semestre. Teria que revisar isso, que eu não estou me lembrando muito bem. Mas certamente algo inédito, né, inusitado na história da cidade, não poder comemorar, né, enfim, na rua, com várias festividades.
e lembrar da data, mas adiar a comemoração em função dessa pandemia. Então, eu já aproveito para dar uma boa dica, né, para as nossas ouvintes e os nossos ouvintes, aqueles que têm Instagram, tá? Que é visitar o Instagram do Museu de Comunicação Social, que é o Visite Musecom, tá? Que é o Museu Hipólito José da Costa, é aquele que fica ali no centro da cidade, na Rua da Praia, esquina com a Rua Caldas Júnior. De um lado fica o museu, de outro lado fica o Correio, o edifício do Correio do Povo, né? E o Musecom tomou uma iniciativa que eu achei muito bacana lá com o nosso diretor, o Wellington da Silva, que está fazendo uma gestão excelente no Musecom. E eles colocaram diversas fotografias da cidade, do acervo deles, né? Porque o Musecom é um dos museus que tem um acervo realmente muito significativo, muito grande da cidade de Porto Alegre. Então, eles colocaram lá no Instagram diversas fotografias da cidade, fotografias de várias épocas, de vários tempos. Tem desde, por exemplo, a Doca das Frutas, que ficava ao lado do mercado público, até, por exemplo, uma foto da Borges de Medeiros, que está linda, com um edifício ali na esquina com a Rua Salgado Filho. Enfim, é uma quantidade muito significativa, boa, né, de fotos ali que vocês podem acompanhar, enfim, se deliciar nesse momento de confinamento, olhando essas imagens, tentando lembrar, tentando imaginar como é que era naquela época, tentando contrastar com hoje, onde é que é exatamente esse lugar, né? Esse é uma prática, assim, que eu, pelo menos, adoro fazer isso. Assim, mas onde é que é mesmo esse edifício? Ah, tá, aquele edifício ainda está lá. Ah, sim, que interessante. Então, e tem ainda coisas que ainda estão, né? Tem aspectos da cidade que se preservaram, como a Faculdade de Medicina, esse edifício que eu estava mencionando para vocês na Salgado Filho com a Borges de Medeiros. E, claro, tem aqueles que não existem mais, né? Como a própria Doca das Frutas, que hoje não existe mais. A Doca das Frutas era ali onde é hoje a praça, a gente chama de Praça Parobé, né? Nem é mais Praça Parobé, ali onde estão hoje os ônibus, né? Ao lado do mercado. Então é interessante, olhando essas imagens, né, de outras épocas, fazer esse contraste, né, entre uma cidade que foi de um determinado jeito e uma cidade que hoje está completamente diferente. É uma maneira também da gente exercitar o espírito crítico, né, em relação a essa cidade, em relação às decisões que nós tomamos, né, como sociedade ao longo do tempo, em relação às transformações urbanas. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar hoje com vocês, porque nós nos nossos últimos encontros aqui, nós falamos do início lá da cidade, desde os indígenas, a chegada dos açorianos, enfim, as Sesmarias, passamos pelo século XVIII, XIX, e hoje eu queria enfatizar o século XX, o início do século XX, que é justamente um momento em que a cidade, ela começa a se ver como cidade, né? Ela começa, então, a se planejar, vamos dizer assim, né? Então, é o momento em que os nossos leitores oficiais da cidade... Tu estás querendo falar, Beatriz? Não, estou te ouvindo, estou gostando. Tá, que eu parecia... estava querendo falar. Então tá. Sim. Então, nesse início do século XX, a minha saudosa orientadora, a professora Sandra Pesavento, ela tinha uma expressão para utilizar para diferenciar aquelas pessoas que pensavam a cidade, que planejavam a cidade, que interviam, vamos dizer assim, sobre a cidade. Ela chamava de leitores oficiais. Que seriam, assim, os planejadores, arquitetos urbanistas, engenheiros, intendentes, hoje prefeitos,
conselheiros, hoje vereadores, enfim, esse povo, vamos dizer assim, político e especializado, né, que pensava a cidade. Em relação aos leitores especiais, os leitores especiais seriam aqueles que pensavam a cidade de um modo mais informal, vamos dizer assim, artistas, poetas, gente comum, né, que de um modo ou de outro ou fotografou a cidade, ou pintou a cidade, ou escreveu sobre essa cidade, ou pensou sobre essa cidade, deixou algum registro, né, porque nós da história vamos sempre trabalhar com aqueles registros que ficaram do passado. Sim. E então no início do século XX é o momento então que a intendência ela passa a planejar a cidade. E tem um marco significativo desse processo que é a elaboração do Plano de Melhoramentos de 1914, que foi elaborado então pelo engenheiro Moreira Maciel. O Moreira Maciel hoje, inclusive, ele dá nome àquela avenida, né, ali logo que tu sai indo para a Freeway, aquela parte ali da avenida é o nome do engenheiro Moreira Maciel, enfim, inclusive uma polêmica muito grande ali em relação àquele nome, porque foi dado o nome de Avenida da Legalidade, né, e da Democracia, e depois acabou retornando, enfim. Não vamos entrar nessa discussão, mas só para mencionar o nome dele estar ali naquela região. Então, esse momento é um momento em que, principalmente a parte do centro, do que a gente chama hoje de centro histórico, que é a ponta da península, né, ela digamos assim, ela é pensada de um modo para o futuro, vamos dizer assim, né? Nos moldes de uma cidade moderna e seguindo muito, muito, muito a inspiração de outras cidades. Paris é um exemplo, Rio de Janeiro é um exemplo, Buenos Aires também é um exemplo para esse planejamento, né? E aí, o que a gente vai ter desse planejamento? O que é interessante a gente falar aqui para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes? É um momento em que a cidade, naquele momento, o centro, principalmente da cidade, ele foi se moldando, foi se conformando numa mistura de grupos sociais. Ali no centro morava todo mundo. Morava o rico, morava o pobre. Circulava o escravo, né? Lembram? Anteriormente circulava o escravo que ficava ao ganho. Enfim, então era um lugar, vamos dizer assim, democrático, entre aspas, né? Era um lugar que habitava todo mundo, habitava rico, habitava pobre. E esse plano, ele tem um viés de resolver questões relacionadas à circulação, né? A circulação viária e a circulação também que desse conta do escoamento do comércio do porto, naquela região toda ali do porto, que tem uma importância muito grande, mas ele também tem um viés higienizador, né? Toda intervenção urbana, né? Não toda, não dá para dizer que toda, mas nesse contexto, as intervenções urbanas que acontecem em diversas cidades, elas vão ter sempre um caráter higienizador. O que é isso? É um discurso higienizador junto com um discurso moral. Então, nesse processo de modernização do espaço urbano, o discurso higienista ele está a serviço de uma nova moral. E ele vai se lançar contra cortiços, contra becos, contra casebres habitados pelos pobres da cidade. Tá? Então, se constrói toda uma ideia de que há uma imagem degradante dessa área da cidade, que essa imagem é atribuída a determinadas áreas, a fim de justificar o saneamento e também justificar a demolição dessas casas onde moravam os pobres da cidade. A Sandra, inclusive, tem um livro, né, chamado Os Pobres da Cidade. O ideal de uma cidade limpa, ordeira e bela, né? Tenta, então, livrar os olhares de tudo aquilo que fosse incompatível com essa imagem. E aí nós temos... É muito interessante porque nós temos justamente os jornais, a imprensa do período, contribuindo para criar essa imagem. Então, eu vou ler aqui para vocês um trechinho muito pequeno do jornal O Independente, que dizia assim, ó: vagabundos e meretrizes estão pedindo um freio.
O Acre está despovoado. Ali faltam mulheres. Meretrizes descaradas para lá.